de Belo Horizonte hoje. Um jovem, Eduardo, de 19 anos foi preso por roubar 2 pacotes de carne na Catedral Cristo Rei. Catedral que ainda está em construção, né? E aí eu te pergunto, Eduardo, é uma discussão filosófica e tudo, mas e aí? Tem que prender uma pessoa que roubou para matar a fome? Bom dia. Bom dia a todos. Acabo de receber aqui no meu Zap mensagem do Paulo Roberto, que é presidente do SINDEAC, esse sindicato parceiro da Itatiaia, e tem no texto o seguinte dizer: Corpus Christi vai além de uma celebração individual, é uma ocasião que nos une como comunidade, como família de fé. É uma oportunidade para compartilharmos momentos de oração, alegria e solidariedade, para estender nossas mãos aos mais necessitados e espalhar o amor de Cristo em nossas ações. Ora, estender nossas mãos aos mais necessitados. Aí, amigo, eu já estava, inclusive, pensando nesse assunto para falar hoje à noite na terceira edição do Jornal da Itatiaia, fazendo a seguinte pergunta: e aí, você condena ou não? Ele roubou carne, provavelmente para comer. Não imagino que seria para trocar por pedra de crack. Mas ainda que fosse, ele roubou carne da cozinha da Catedral da Fé. Mas furtar o que é dos outros, tá errado, né? O hipócrita diria: tá aí de comer, você tem fome. Mas nessa lógica, eu vou querer invadir toda a casa do Kertzmann, do Ragazzi e a sua, para pegar o que me convier, para matar a minha fome. E assim não funciona a humanidade. Aí você vai lá pro texto bíblico em que levaram a mulher adulta e disseram para Jesus: e aí, vamos apedrejar? Porque o cara, né, o fariseu, falou assim: é hoje que nós arrebentamos ele. Se ele mandar apedrejar, ele estará desdizendo tudo que ele prega de amor. Mas se ele disser que não, ele estará assumindo que não é um cara justo como parece e que não respeita a lei. E Jesus abaixou, cutucou a terra com o dedo e disse o seguinte: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Eu dei essa volta toda, João. Eu fiz essa resenha toda para dizer o seguinte: eu não sei o que dizer. Tipo isso. É complicado, não é, Eduardo? Tô contra do Eduardo, não. Ô, Ricardo Kertzmann, eu tava esperando saber onde que o Eduardo ia chegar com essa história. Eu falei, eu acho que eu peguei ele na pergunta aqui, porque essa resposta é difícil. E aí? A gente ri tudo, é lógico, a gente tenta deixar o dia um pouco mais leve, mas são tragédias que a gente vai vivendo. Se, como o Eduardo disse, for um usuário de droga que vai trocar por uma pedra de crack, ou se é um rapaz que quer matar a fome, sei lá, de um filho ou da família. Enfim, é uma discussão filosófica, difícil de ter, mas e aí? O que fazer no momento desse? Perdoa? Bom dia, Júnior. Bom dia. Bom dia, amigos. Eu acho que não precisa dar tanta volta não para poder concluir o que o Eduardo concluiu, eu não tenho a menor ideia. Porque esse é um daqueles assuntos que realmente mexe com a nossa cabeça, né? Todo mundo tem aquele ímpeto inicial e falar assim: dane-se, roubou, tá errado e tem que prender, né? E de fato, quando tira um bem, quando você invade uma propriedade, quando você subtrai algum direito de outra pessoa, isso tá errado, a gente não pode permitir isso. A tal da tolerância zero, né? Eu acho que ela tem que existir sim, mas como qualquer crime, como qualquer contravenção, existem atenuantes e agravantes. Eu acho que nesse caso aqui a gente está diante de um caso de atenuante, né? É diferente uma pessoa roubar. Ô Júnior, um político que rouba milhões, dezenas de milhões, alguns centenas de milhões, né? Esse cara ele tem que merecer todos os agravantes possíveis e impossíveis que a lei prevê. Uma pessoa que está passando necessidade, que rouba, como aconteceu outro dia, uma moça que está no processo dela, está no STF por causa de margarina, né? O pão, são atenuantes, a gente não tem como fechar os olhos. Camelôs, por exemplo, né? As pessoas falam assim: poxa, a polícia vai lá e tira o cara da rua, mas ele tá trabalhando, ele precisa disso para poder sustentar a família. É verdade, mas de alguma forma ele tá prejudicando a lojinha em frente, que também tem o sustento da família. Então é sempre muito difícil a gente cravar uma opinião. Eu tô tentando dar uma volta toda para chegar ao final e falar igual o Eduardo. Né? Não tenho a menor ideia. Fabuloso gerador de lero-lero vocês dois hoje, né? Meu Deus do céu. Ô, Malco, me salva aqui nessa discussão. A gente
realmente fica sem saber o que dizer, né? Porque é um feriado religioso, tem todo um pano de fundo aí do catolicismo em torno da fome, em torno de ajudar os necessitados, mas de qualquer forma o rapaz também comete um erro em entrar lá na catedral e roubar. Como é que resolve esse embate aqui, Malco? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Eu não tenho dúvidas. Fome é um problema social. Se é de social, é de responsabilidade de todos nós. Então não se pode responsabilizar individualmente quem tem fome. Ele não tem racionalidade, não tem capacidade de escolher o que fazer quando a dor no estômago é maior do que a capacidade de pensar. A grande questão sobre esse caso é que a justiça tem que explicar, e a situação, a ocorrência, é que ele estava com fome mesmo ou apenas queria dois pacotes de carne. Se for fome, nós temos que ter tolerância. Se for vontade de pegar uma carne, comer uma carninha no feriado, este sim tem que ser punido com todo o rigor da lei. Quer falar, Eduardo? Não, só para dizer que o Malco também falou a mesma coisa, viu? Não chegou na resposta também. Se for uma coisa, sim, se for outra, outra. É difícil, não é fácil, não. Ele só não assumiu no final. Vamos ver se o Ragazzi muda, vamos ver. Ô, Ragazzi, bom dia pra você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos aqui do Conversa, aos nossos ouvintes. Gente, só pra te falar, a primeira vez que um tema no Conversa de Redação, que é uma discussão filosófica, é lógico, a gente tá aqui e a gente tenta, enfim... discutir de forma abstrata essa situação, porque é difícil de falar mesmo, mas é a primeira vez no Conversa de Geração, e a gente comenta temas espinhosos, complicados, que mexem com poderosos, primeira vez que eu vejo os três sem resposta certa para o assunto. E eu já vou advertir ao querido Lucas Lero Ragazzi, que não vale falar, depois fala assim, mas afinal de contas, Júnior, o que você acha? Não, olha, a condição que nós temos hoje, principalmente no Brasil como um todo, nosso contexto, é de muita gente passando fome na rua. Aqui, vai no centro de Belo Horizonte, vai ali no bairro São Pedro. Na porta da Itatiaia. Um problema gigantesco no São Pedro e Santo Antônio hoje, com as pessoas na rua, vários mendigos e tudo. E se a mensagem que a gente passar é que quem tem fome pode roubar, a gente vai instaurar uma anarquia, a gente vai instaurar um estado criminal completamente maluco aqui. Mas é óbvio que essa é uma tragédia humana, como você colocou, que é causada pelo nosso contexto aqui de organização de sociedade, né? Falta recursos para as pessoas mais simples, mais pobres, mais humildes, as pessoas miseráveis, né? A questão da fome no Brasil é gravíssima e piorou nos últimos anos. Lógico, teve a pandemia, piorou nos últimos anos. Eu quero lembrar dois casos aqui, um aqui em Santa Luzia, que um preso pediu para não ser solto, mesmo com a ordem da juíza, porque ele disse que tinha comida na cadeia. Verdade. Inclusive, mandar um abraço pro promotor Luciano Sotero Santiago, que teve uma perspicácia, uma sensibilidade nesse caso muito grande, e como costuma ter em todos os casos nesse sentido. E outro caso que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, que o ministro Fux negou o habeas corpus para uma presa aqui de Minas Gerais também, que roubou, aí não é caso de fome, mas mostra também a miséria humana, negou um pedido de habeas corpus para uma mãe solteira de 3 crianças que roubou um pacote de fraldas e devolveu depois, porque foi pega, foi presa e está presa desde então por conta disso. Gente, a miséria humana, nós não podemos passar pano e falar que, olha, a gente está com necessidade, está com fome e vai roubar. Mas a miséria humana é um problema diário. E não basta, a gente tem que fazer atos de caridade e tudo, mas não basta só isso não. É uma reorganização do nosso modelo, enquanto sociedade, de distribuição de recursos mesmo. A gente precisa repensar isso, e a gente precisa jogar esses casos na nossa cara mesmo todo dia, para ver se a gente fica chocado e tenta fazer alguma coisa. É gerar emprego, é dar oportunidade, é acabar com o preconceito. Esse cara era morador de rua, eu não vou empregar ele. Como é que a gente vai combater isso então? Ô Júnior, eu aprendi há algum tempo que um clássico, eu não estou me referindo a Atlético Cruzeiro, viu, gente? Uma obra clássica é aquela que se mantém atual 2000 anos depois. Sim. Como República de Platão. Eu quero sugerir aos ouvintes que não estão entendendo bem, como eu, como nós todos, como é que está o tempo hoje. Quem não leu ainda, convém ler Ensaio da Cegueira de José Saramago. Porque parece espetacular. Não parece que esse mundo nós estamos vivendo, Júnior? Parece. Hein, Lucas? Parece esse mundo nosso. É um livro que diz bem de como é que nós estamos vivendo. Inclusive tem um filme que
E, né, é baseado também no livro. Duas participações que eu nunca imaginei que esse assunto fosse dar tanto nó na cabeça de tanta gente, né? Primeiro, Patrícia Joe, que tá chegando aí para apresentar com a Cirantão o programa, ela disse assim: Júnior, eu tô adorando conversa aqui, mas tem um detalhe. O projeto de lei 4540 de 2021 altera o Código Penal para determinar que não haverá prisão no caso de furto por necessidade ou de valores insignificantes, o chamado furto famélico, segundo ela aqui, e colocando na discussão uma questão que também está lá, né, no Legislativo. E uma outra participação do nosso Renato Rios Neto, que aí vai mais ou menos parecido com o que eu penso. Ele diz assim: sendo uma igreja, não seria mais fácil pedir se for fome, né? E ele tá comentando aqui. Eu acho que é isso. Esse projeto não dá para descriminalizar um cara que entrou, arrombou e levou, seja o que for, né? Em qualquer igreja, e eu frequento algumas aqui em Belo Horizonte, e chega um faminto e pede, a pessoa que está ali vai dar um jeito de ajudar de alguma forma aquela pessoa. Júnior, esse projeto de lei, eu tenho muito receio dele. Existem... O Renan vai falar que está famélico. Existem situações atuais em curso. Nos Estados Unidos, alguns estados aprovaram algo semelhante. Uma cidade como São Francisco, por exemplo, ela isentou, ela isentou, a palavra está errada. Ela não permite que se prenda uma lei municipal. Ela descriminalizou isso aí, Eduardo, obrigado. Pequenos, entre aspas, né? Pequenos furtos. Esses pequenos lá, se eu não me engano, até $300, $400 tem um valor. O que se faz hoje lá com muita frequência, o que ocorre com muita frequência nessa cidade? Gangues, né, principalmente ligadas a drogas, elas veem uma mochila. É exatamente isso, tá? Porque são casos que ocorrem frequentemente. Elas veem uma mochila dentro de um carro, quebram o vidro desse carro, abrem a mochila e surrupiam o que não dá até $200, $300, esse valor, e deixa o resto, para não incorrer no crime e ser preso. A pessoa chama a polícia, muitas dessas pessoas são pegas e não são presas por causa do valor. Então eu tenho muito receio desse tipo de lei, sabe? Não, um projeto muito ruim, porque também vai incentivar pequenos furtos também, pequenos roubos. Eu conheço muita gente, quando era adolescente e tudo, e ia no cinema, antes passava numa loja e roubava bala, roubava chocolate e tudo. Pô, a gente vai incentivar esse tipo de coisa, esse projeto está fazendo isso. E só para a gente mostrar como é que é uma questão muito complexa, como é que o nosso contexto de sociedade é muito difícil, vai e prende um menino desse de 19 anos que estava com fome e roubou a carne. Nossa. Aí prende, aí vai para um presídio. Chega um menino lá de 19 anos, morrendo de fome, não sem cultura nem nada. Chega lá uma gangue que domina o presídio e fala: você vai morrer, nós vamos matar sua família lá fora se você não integrar o nosso grupo aqui. Ou vamos dar proteção para sua família lá fora e você... O menino entra ou não entra? Depois de 6 meses está na rua fazendo o quê? Muito pior. Esse é o lado dos direitos humanos. Tem o lado dos direitos policiais, né? Porque o policial que pega um cara desse furtando picanha de uma igreja e prende, ele corre o risco de ser hostilizado e até execrado nas chamadas redes sociais, porque está pegando um famélico. Mas nós não pedimos a ele proteção? Beleza? Eu acho que eu vou conseguir cravar o final disso aqui. Mano. Né? A solução qual que é, né? Aquela que todo mundo tá careca de saber e sabe. Educação e igualdade social. O dia que a gente caminhar para educar bem o nosso povo e distribuir melhor a renda, a gente para de discutir esse tipo de coisa. Gente, o tema rendeu, hein? Pois é. Eu posso virar aqui ou não? Eu acho que você devia chamar o Malcos, né? Ele vai falar: o que eu tô fazendo aqui? Ô, Malcos, você quer arrematar ou não? Não, acho que o Ricardo arrematou bem. A grande questão da fome é a educação e a desigualdade social. Precisamos trabalhar nessas duas direções: menos desigualdade e mais educação. Essas pautas desaparecem do nosso programa.